Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo, disse-lhe: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia 22 de fevereiro, a Igreja celebra a Cátedra de São Pedro Apóstolo, um dia de festa, uma festa já celebrada antes do século IV, que recorda o dia em que Pedro estabeleceu a sua sede em Roma. E esta data, de 22 de fevereiro, expressa assim desde o começo da Igreja a unidade que a partir da sede de Pedro, o governo de toda a Igreja no mundo inteiro. É uma data especial, como o próprio Evangelho faz recordar. Pedro, aquele que recebeu a missão apostólica de conduzir entre os seus iguais, conduzir o grupo dos apóstolos e assim então conduzir toda a igreja, faz recordar exatamente o sentido do governo. Que, aliás, esse é o termo aqui utilizado, a cátedra de São Pedro, exatamente a cadeira, a cadeira em que literalmente Pedro se senta e a partir dela o governo que confere a toda a igreja. Sinal, pois, da autoridade, a autoridade dos bispos, especialmente da Sé de Pedro, a autoridade que confere o primado de Pedro, e com isso, então, a partir desta cátedra, o magistério, o ensino, o governo, enfim, a unidade com Cristo por meio de Pedro. E este sinal estabelecido em Roma, no seu lugar de governo, na verdade recorda a unidade de Pedro com Jesus. Esse príncipe dos apóstolos que aqui deste local governa a igreja, na verdade também governa porque foi governado por Cristo e por sua divina vontade. E nosso Senhor fez muito bem em escolher a Pedro, sabendo dos seus limites, dos seus defeitos, das suas situações, mas quis lhe dar assim também a missão de ser aquele que melhor poderia governar a Igreja de Cristo aqui na terra. Ele, o primeiro entre os seus, depois da ressurreição de Jesus, toma posse, por assim dizer, desta missão em concreto, e até hoje a sucessão do apóstolo Pedro confere ao Papa esse poder. Essa doutrina, que para nós católicos é fundamental, a doutrina do primado de Pedro e dos seus sucessores, que foi defendida e definida ao longo dos séculos, ainda recentemente no Vaticano I, ensina e declara que, segundo o próprio Evangelho, e o primado da jurisdição de Pedro sobre a Igreja Católica, portanto sobre toda a Igreja, nos garante assim uma unidade com o Senhor e a partir do Senhor
com toda a graça, com toda a presença celeste, enfim, com toda a igreja que está na terra também. Essa jurisdição de pastor e chefe supremo do rebanho do Senhor, que faz de Pedro, portanto, alguém constituído em dignidade para governar a igreja, nos dá a alegria de não andarmos sozinhos, temos a quem chamar de Pai nessa terra, o nosso Pai que governa, por assim dizer, Pedro, o Mestre, que conduz ao Mestre Jesus, e por causa da sua jurisdição, por causa da sua missão, como cabeça dos apóstolos, como coluna de fé, fundamento da Igreja Católica, tem nas suas mãos as chaves. E assim, então, pode, por graça de Cristo, estar presente e exercer o juízo como sucessor de Pedro e governar a Igreja conforme a vontade divina. Peçamos ao Senhor, então, a graça de que, ao celebrarmos Pedro e a sua cátedra nesse dia, que nos ajude, então, também a olharmos com carinho a figura do Papa e sempre com muita reverência, devoção, rezarmos por ele, como devemos fazer, como é nossa missão, e que este viva e possa, assim, na santidade, conduzir o rebanho que lhe é confiado. Deus nos ajude e que a cátedra de Pedro esteja sempre muito bem representada por verdadeiros santos, apóstolos dignos da missão de Pedro nesta terra. Deus abençoe.